estamos aqui com três mulheres muito importantes, cada uma na sua área, né? Vou fazer a apresentação da nossa mesa, então. Aqui ao meu lado nós temos a Marina Nagata. Marina, que é consultora de gestão de pessoas e ESG da SBOC. Marina, explica pra gente um pouquinho, porque é importante a gente falar que a SBOC está organiza sempre, né, o Congresso de Oncologia Clínica e desta vez com o Carbono Free. O que significa? Isso. Esse é o nosso primeiro ano com ações de ESG. Esse é um pilar forte do nosso planejamento estratégico, se tornou uma base do nosso planejamento. E nesse ano nós estamos, então, neutralizando as emissões de carbono que o Congresso pode emitir. Então, a gente já tem uma previsão de mais de 100 toneladas de carbono e todo o valor do crédito de carbono vai para cooperativas, vai para fábricas de cerâmica aqui do Rio de Janeiro, que trocaram a queima de óleo de petróleo por biomassa. Então, isso auxilia na sustentabilidade ambiental dessa região, dessas comunidades e também com a saúde dos trabalhadores, né, dessas fábricas de cerâmica. Uma ação muito importante, né, Marina? Que a gente veja cada vez mais em congressos, em palestras, né? E, Marina, eu queria que você explicasse também, para daí eu pegar o gancho e apresentar o restante da nossa mesa, com relação à sua função de ESG. Como que ela está ligada aqui? Vamos lá. Tá. Como eu comentei, nós estamos bem no começo, na verdade é o primeiro ano. Então, a gente está construindo um mapa de materialidade, de entender quais são os temas de ESG de interesse da SBOC dentro da nossa atuação. Então, a SBOC já tem um estatuto que é inovador, né, que fortalece muito a nossa governança corporativa. Então, nós temos 3 presidentes, o presidente em exercício, o presidente eleito e o presidente de honra, e eles ficam 3 anos nessa função, né, trocando entre esses 3 cargos. Isso dá uma garantia de continuidade de projetos, né, e de perpetuidade das nossas ações. Isso é o lado da governança, que tá bem estruturadinho. O lado ambiental, a gente começou com as emissões de carbono e toda essa preocupação da organização do Congresso. E agora a gente tem um pilar social bem forte, né? A SBOC, naturalmente, ela tem uma atuação social forte, seja por fortalecer acesso, por olhar a SUS, né, e garantir que a população tem acesso a tratamentos oncológicos. E agora a gente tem essa parceria com ONGs, que é um projeto bem bonito, que eu estou bem contente. Falando em ONGs, a gente apresenta as nossas 2 mulheres restantes dessa mesa de hoje. Olha só, eu queria apresentar então a Roberta Nóbrega. Roberta, muito obrigada por fazer parte aqui da gente. A Roberta é coordenadora da Casa de Apoio Criança com Câncer de Santa Teresa. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho dessa Casa de Apoio, Roberta. Oi, obrigada. Eu coordeno uma instituição, tenho 23 anos hoje, e que ela atende pacientes com câncer. Então, são crianças carentes com câncer, né, que já fazem tratamento em hospitais públicos aqui no Rio. Nós recebemos pacientes do país inteiro na instituição, então eles fazem tratamentos nos hospitais públicos no Rio e ficam lá com a gente para fazer, durante o tratamento, né, esse apoio. Tá certo. Já tivemos por lá mais de 800 pacientes em 23 anos. Muito bom. A gente, ao longo dessa conversa, vai saber mais um pouquinho desse seu trabalho. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a Jeane Juves, é isso? Juver. Jeane, conta pra gente então. A Jeane, que é presidente da Associação de Favelas Compassivas da Rocinha e do Vidigal. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, a Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal é um projeto que nasceu, na verdade, ele veio da comunidade compassiva Rocinha e Vidigal, que a gente começou com esse nome, que era um projeto de doutorado do Alexandre, que foi o idealizador do projeto e o coordenador, que ele atende pacientes, ele resolveu estudar e entender como pacientes em cuidado paliativo de doenças, na sua maioria oncológicas, tinham essa vivência e passavam por esse processo nas comunidades, nessas 2 comunidades do Rio de Janeiro. Por meio disso, criou-se um projeto onde a comunidade cuida da própria comunidade e nós, por meio de mutirões, com profissionais de diversas áreas, vamos até a comunidade e atendemos esses pacientes e criamos um plano de cuidado para eles. Tá certo, todas muito bem apresentadas. Vamos explicar um pouquinho, porque a SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, está à frente agora desses projetos, inclusive apadrinhando, né, Marina? Conta pra gente como funciona. Para cada ano, durante a organização do Congresso, nós teremos a indicação de 2 ONGs
E a ideia é apresentar e reforçar essas ONGs para essa comunidade de oncologistas, seja para arrecadar doações ou até para fortalecer parcerias, contatos, né, para que essas ONGs consigam crescer na sua atuação, que é tão importante, né, que elas estão ali de frente com os pacientes, então é uma forma da gente ajudar nesse aspecto. E como que ajuda, Roberta? Fala para mim um trabalho da SBOC que vem até vocês. Hoje em dia vocês estão com cerca de 127 pacientes, né? Como que um trabalho como esse ajuda vocês? Na verdade, quais são os desafios maiores que vocês enfrentam? Então, nós trabalhamos em conjunto, né, com a equipe médica, com a equipe da oncologia, da oncopediatria, dos hospitais públicos. Então, nós estamos do mesmo lado. Eu recebo dos médicos os pacientes que eles precisam de apoio. Então, é um trabalho conjunto. E estar nesse evento é muito importante, porque a gente cria o vínculo, que é tão importante e tão especial, tanto para a instituição quanto para o médico. Porque nesse trabalho em conjunto é que a gente consegue, de fato, ajudar esse paciente mais carente, né, que tem com falta de acesso. Porque tratamento no SUS é literalmente a falta do acesso do paciente, né? Falando em tratamentos de pessoas carentes, de falta de acesso, a gente pensa em pessoas de comunidades, né? Falando aqui da Rocinha, do Vidigal, que muitas vezes são tão excluídas as pessoas como cidadãos mesmo, imagina como pacientes oncológicos. Aí que entra a importância do seu trabalho. Como que você vê essa questão? Então, utilizando um pouco a fala da Roberta, a gente trabalha em contato direto com a rede de apoio. Esse paciente ele não sai do médico dele, até porque a gente não tem condição de dar a atenção que ele precisa, né? Ele continua ligado à sua clínica da família, seu hospital de origem, mas às vezes a iniciativa da SBOC de dar visibilidade a isso, inclusive para quando a gente precisar entrar em contato com o médico, ele saber do que se trata e saber que a gente está num trabalho conjunto, né? E essa divulgação é sempre muito importante. Quanto ao acesso, nós vamos na casa do paciente, né? Então, às vezes, a gente passa por situações assim, de dificuldade mesmo de acesso, de ter como chegar. Tem lugares que, por exemplo, a gente tem que ir andando e, assim, já estive contando o meu relógio, deu 5.000 passos só numa manhã para andar pela comunidade para ir nos pacientes, né? E às vezes, por exemplo, o SAMU não vai, a clínica da família não vai, e às vezes a gente tem que fazer um contato, conseguir que esse paciente venha até às vezes a sede, ou que a gente leve esse paciente para a clínica da família para uma consulta, por exemplo. Então, até essa intermediação, às vezes, a gente faz. Então, essa visibilidade é muito importante, porque dá a dimensão do que a gente faz para parecer até um pouco de aventureiro, né? Chegar assim, o que vocês estão fazendo aqui? E a gente entender que faz parte de um projeto maior, né? Mas esse apoio é muito importante. E falando com relação justamente a esse apoio da SBOC, Marina, a SBOC está implementando essa questão social agora, pensa em expandir, porque agora são duas, né? Duas ONGs, vocês pensam em implementar em outros lugares ou aumentar a ajuda destes lugares mesmo? Como que deve ser? Tá. A atuação da SBOC, ela, como eu comentei, ela é naturalmente social, né? Então, para o ano de 2023, nós tivemos mais de 230 horas dedicadas de associados da SBOC em audiências públicas, em discussões sobre acesso, em novas tecnologias, né? Então, a SBOC, ela trabalha muito com isso. E a ideia é que a gente consiga fortalecer a cada ano, a princípio, 2 ONGs, mas que a gente consiga aumentar, né? Então, nós temos um espaço aqui no Congresso para a exposição das ONGs, a arena científica, né, para que elas possam trazer um pouquinho mais do dia a dia e como é o trabalho com esses pacientes. E aí essa questão também do reforço da arrecadação, né? Nós temos meta de arrecadação aqui para o Congresso de 2023 para as ONGs. Eu sei que a Favela Compassiva tem a necessidade de reformar uma casa na Rocinha, não é? Para atender os pacientes, e a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa trocar o veículo, que é o transporte das crianças e das famílias para tratamento, né? Isso.
Ah, Isso mesmo. a ideia do seu projeto, Roberta, como que você vê? Você vê que as dificuldades elas estão aumentando ou cada vez mais as pessoas ficando sabendo, vocês recebendo ajuda como essa da SBOC, isso vai fazendo com que esses desafios vão se tornando superáveis cada vez mais, porque tem aumentado o número de pessoas que procuram vocês, Sim, né? sim. A gente tem uma fila de espera, inclusive, né? São 16 pacientes que estão esperando ainda esse ano para entrar na instituição. Mas é muito bonito de ver essa rede crescer, sabe? Então, a cada evento que a gente faz, a cada encontro que a gente promove, a cada festa que a gente realiza, a gente vê essa onda de solidariedade crescendo. E, Giane, com relação a, por exemplo, a Rocinha, o Vidigal, essas comunidades, você acha que ainda um grande desafio é a questão da visibilidade desses lugares, de a pessoa ser vista, além de ser vista como um cidadão, como a gente falou agora há pouco, também como um paciente oncológico que tem necessidades específicas, né? E tem toda essa dificuldade que você explicou de acesso para chegar até lá. Se para um paciente comum já é difícil, imagina para esse tipo, né? Pois é, por isso que a gente vai até a casa dos indivíduos, né, dos pacientes, dos elegíveis. E assim, essa visibilidade para a gente é importantíssima, a questão da casa. A gente recebeu uma doação, uma paciente nossa doou uma casa que ela tinha na Rocinha para a instituição, né? E aí nós recebemos, mas assim, a casa estava em condições bem precárias. E a gente precisa reformar a casa, porque o intuito não é nem só ter a casa para a comunidade, mas a gente quer devolver também algo para essa comunidade. Então a gente pretende fazer cursos de formação para os próprios voluntários locais ou para outras pessoas que possam disseminar esse cuidado. Como eu falei, a gente cria o plano de cuidado, mas depois esses voluntários locais cuidam dos seus parceiros, né? Então é importante que eles tenham alguma formação. Então a gente pretende dar, inclusive, essa formação. Por isso, esse retorno financeiro para a gente vai ser bem importante, muito importante. Além disso, a gente faz doação de fralda, alguns medicamentos. Algumas vezes a gente transporte, às vezes a gente paga Uber para ir para o hospital, essas coisas a gente tem que pagar, porque senão não tem como ir. Perde quimioterapia porque não tem como ir, né? Então é importante a gente ter isso. E a gente ajuda nisso também, e a gente faz um sopão que distribui para as pessoas 2 vezes por semana. Então, que você precisa de ação. Ouvindo elas, né, marido, a gente vê como é importante esse tipo de trabalho que a SBOC faz, né? E que cada vez mais as empresas estão tentando esse engajamento, estão buscando, né, de diferentes formas colaborar, né? Assim, é muito importante, né, que todos estejam juntos nisso, em fortalecer esse trabalho em vários aspectos, né, em olhar para a comunidade, em olhar para a sociedade, para que quem está ali na ponta, com o paciente, com quem realmente tem essas dificuldades, que tem essa estrutura, né, algo que me tocou muito quando eu conheci a favela compassiva, foi que muitas vezes o paciente já chega em cuidados paliativos, né? A pessoa não tem acesso e quando é de conhecimento ali dos profissionais de saúde daquela enfermidade, a pessoa já está em cuidados paliativos. Então, como é importante a gente fortalecer o acesso, né? A gente já teve esperando 8 meses por uma colonoscopia. O paciente faleceu e não fez a colonoscopia, né? Mesmo. Então, até essa divulgação é importante, até para a gente entrar em contato com as instituições que fazem o tratamento de base. Olha, realmente, a gente entende a fila, a gente entende, mas assim, a gente vai perder a oportunidade de fazer um diagnóstico, porque a gente não consegue fazer o exame, né? Então, até para a gente ter essa interface de comunicação com a rede de atendimento, que é a responsável pelo atendimento principal do paciente, mas para a gente também ter esse cuidado. Aproveitando a deixa, quem quiser colaborar, estiver entendendo um pouquinho da importância de cada um, não apenas empresas, né, mas das pessoas também que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, como que pode ser feita a colaboração? Então, nós vivemos única e exclusivamente de doações, né? As doações podem ser feitas por um QR Code, né? A conta vai direto para a associação, né? Não tem nenhum intermediário, a gente tem uma forma totalmente de transparência no site, né? De saber como vai ser utilizado, etc, etc. E vocês podem, para ter acesso a essa forma de doação, visitar o nosso Instagram, favelacompassivo.com, e o nosso site, favelacompassivo.com.br. E o seu, Roberta? O nosso é @CACCSTRJ no Instagram.
e o site caccst.org.br. Tá certo. E eu queria então que a Marina desse as considerações, fizesse as considerações finais, porque o assunto tá interessante. Se pudesse, a gente ficaria mais tempo aqui abordando, mas eu acho que deu para explicar bem o trabalho, né, da SBOC, a visão, o ponto de vista da SBOC e cada vez mais trazer diferentes frentes e colaborar, né? A gente vê a questão do congresso com o Carbon Free, aí a gente vê essa parte ambiental, também a parte da sociedade, né, Marina? É isso, essa área de ESG, a ideia é que ela cresça cada vez mais, não só na SBOC, mas espero que em todas as instituições, né, algo como um todo, que as instituições possam olhar para esses 3 pilares como um crescimento sistêmico, né, e parabéns pelo trabalho de vocês, eu sei que não é fácil, que é uma luta de todos os dias, e que muitas crianças, muitos pacientes ali com vocês, e o quanto vocês precisam dessa ajuda, e eu espero muito que a gente consiga construir algo bem legal, assim, que seja algo que agregue bastante para vocês e que vocês possam trocar o veículo, reformar a casa para atender cada vez mais pessoas. Parabéns mesmo. Obrigada. E, Roberta, queria então suas considerações finais e aproveitando, né, vocês já passaram o Instagram para a empresa que estiver nos assistindo, nos ouvindo, para as pessoas também fazerem suas doações, né? Porque vocês sobrevivem dessa forma, são desafios diários, né? Para conseguir manter, para conseguir atender essas pessoas, mais pessoas ainda ficam esperando, né? Então, eu queria suas considerações. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade, um congresso tão importante, tão grande, né, que traz para a gente uma visibilidade muito importante. Eu queria também dizer que é um trabalho feito com muito amor, né? São 24 horas de amor, porque somos uma família, né? Eu acho que a gente só consegue crescer junto, ninguém cresce sozinho. Então, quando a rede cresce, todo mundo cresce junto e todo mundo consegue se apoiar junto. Tá certo. E queria então também uma palavrinha da Giane. Bom, eu digo que a favela compassiva é meu vício, né? A gente vai para o mutirão, para essas condições todas, mas nós vamos felizes e voltamos talvez mais confortados às vezes do que as pessoas que a gente vai tratar, né? Porque às vezes a diferença é arrumar um remédio, separar uma medicação, entender o que está fazendo, é ser visto, né? É alguém ir lá e conversar 5 minutos e perguntar como você está, né? Que às vezes não é visto, não é pensado, né? E as coisas vão passando, a vida tá tão rápida. E às vezes você tem um profissional que vem de fora para uma condição que ele reconhece que é uma condição difícil e que se preocupa, tá lá para se preocupar, para vê-lo, né? Então isso é muito importante. Então, se vocês puderem colaborar conosco, entrem no Instagram, nos acompanhem nas nossas redes sociais, a gente sempre coloca foto dos mutirões, então vocês conseguem ver, inclusive, para onde está indo realmente o recurso, que a gente coloca as fotos dos mutirões, coloca a foto da casa, coloca as redes sociais, estão lá cheias de informação. Tá certo, tá ótimo. E são trabalhos que agora cada vez mais as pessoas vão conhecendo graças a atitudes da SBOC, de outras pessoas que vão doando, assim, um vai falando pro outro, né? Uma mesa ótima, foi muito bom falar com vocês, mulheres que fazem a diferença, né? Cada uma do seu jeitinho, cada uma do seu trabalho vai fazendo a diferença na sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente fica por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.